do Senhor. Rápida, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, hoje no capítulo 4. Estamos perto do fim da carta, irmãos, graças a Deus. Ela se finda no capítulo 5. E nós vamos tratar a primeira parte da carta do capítulo 4, a primeira parte do capítulo 4, quer dizer, do versículos 1 ao versículo 6. Carta essa que tem nos edificado bastante. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles com o mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso pedido agora é que o Senhor possamos ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco. Estamos aqui dispostos, Senhor, atentos, como igreja tua, Deus, para ouvir a tua voz, os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Nos ensina, nos edifica, em nome de Cristo, Senhor. Fala ao nosso coração. Não deixa, Deus, que os nossos achismos nem as nossas vontades, Deus, ocupem o espaço que é aquilo que só a tua palavra, Deus, a tua voz pode ocupar. Que seja prioridade da nossa vida, a tua voz, a tua palavra, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Sabemos, irmãos, que quando o homem ele encontra Cristo, ele encontra Jesus Cristo, ele tem paz com Deus. É isso que promete o apóstolo, é isso que a Bíblia traz, que Cristo, quando ele nos justifica, quando ele justifica o pecador, como o apóstolo Paulo ele vai trazer, ele vai dizer, nós temos paz com Deus. Isso é evidente. Aquele que passou pela conversão em Cristo Jesus, ele encontra paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, é uma paz que Cristo dá às nossas vidas, que ela não pode ser encontrada em canto algum, ou ninguém pode dar essa paz a você senão Cristo. O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro. É uma paz que somente provém do Pai. É quando nós somos justificados por Jesus Cristo, pela sua obra. Por outro lado, irmãos, também quando nós ouvimos essa boa nova, quando nós recebemos essas boas novas, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, recebemos não só paz, recebemos paz também, mas recebemos junto com paz guerra. Parece ser contraditório, né? Como pode haver paz e no mesmo coração haver guerra? Mas o Evangelho ele traz isso para nossas vidas. Ele nos traz paz, não a paz que o mundo dá, mas a que o Pai dá por meio de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo ele traz muito conflito. E muito conflito vai surgir, principalmente no início da nossa caminhada. Aquele que foi novo convertido sabe que encontra a paz em Cristo, os seus olhos são abertos, mas também junto com isso vem vários conflitos internos e externos. E pelo menos três grandes inimigos são contra nós diariamente. Não só contra o novo convertido, mas como contra o velho convertido também. São 3 inimigos. São esses: Satanás. O próprio apóstolo Pedro ele vai declarar no próximo capítulo que ele vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo é o vosso adversário.
Ele anda em derredor, ele passa a ser o nosso inimigo. Esse é o primeiro grande inimigo da caminhada cristã. É isso que causa guerra em meio à nossa paz. O segundo inimigo é o próprio mundo, que antes de abraçarmos a Cristo, nós fazíamos parte do mundo, nós convivíamos com o mundo, nós sentávamos da roda que o mundo nos oferecia, tínhamos comunhão com o mundo, mas porém o Senhor nos tirou do mundo, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque Ele diz assim: porque não sois do mundo, agora o mundo vos odeia. Veja, Cristo, Ele quando transforma, Ele nos tira do mundo, e o mundo passa não mais nos abraçar, nem ficar em comunhão conosco, mas pelo contrário, o mundo passa a nos odiar. É mais uma guerra contra o convertido, contra o cristão, Satanás, o mundo. E por último, irmãos, não menos importante, mas pelo contrário, talvez seja o mais sagaz, seja o maior adversário, é o nosso próprio coração, é o nosso próprio pecado, é a carne. E veja, irmãos, a carne, ela se opõe à obra da graça nas nossas vidas. Ela tenta todo o tempo arrancar aquilo que Cristo colocou no nosso coração. Ela tenta todo o tempo petrificar o coração que Cristo tinha colocado de carne. E Pedro, no capítulo 2 dessa carta, ele fala que devemos nos abster das paixões carnais. É um tema redundante na carta. Essas paixões, e ele vai continuar, são as que fazem guerra contra a alma. Satanás, o mundo e o pecado. São os três grandes inimigos do crente, aqueles que causam guerra, mesmo tendo paz em Cristo Jesus. O mundo não entende essas coisas. Para o mundo não tem como haver paz se houver guerra. Mas Cristo Pedro nos ensina isso, Cristo nos ensina isso. Guerra, 3 aflições. Paz, eu venci o mundo. É uma coisa que está entrelaçada com o cristão. De modo, irmãos, que a vida cristã ela não é apenas paz. A paz com Deus existe, é uma coisa maravilhosa, é uma recompensa que Deus nos dá aqui na terra. Mas isso não significa ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de sofrimento, de batalha. Pelo contrário, de modo que devemos então nos equipar, de modo que devemos nos armar contra as armadilhas que Satanás coloca ao nosso redor, contra as armadilhas que o mundo oferece nos seus 4 cantos, a qual nossos corações são atraídos constantemente. Então, com que nós devemos nos armar diante de todos esses obstáculos? Diante de todas essas coisas que Satanás, o mundo e o pecado nos oferecem? Qual a arma que devemos usar? Nós vimos que essa carta anteriormente, ela tem o propósito de preparar a igreja do Senhor de acordo com o contexto que eles estão vivendo, preparar a viver na fé. E uma fé preciosa, porque é uma fé que trazia paz em meio à guerra que eles estavam vivendo, a perseguições, numa terra estranha, com um povo estranho. Povos esses que estavam sendo opostos à fé daquele povo. E em meio a conflitos, e em meio a tribulações, Pedro instrui a igreja do Senhor, não só aquele povo, mas as nossas vidas, a passar por tudo isso. E ele nos diz o que devemos fazer, como devemos agir, qual é a hora de se calar, qual é a hora de falar. A carta tem esse propósito de nos ensinar como devemos agir na adversidade. E por isso o apóstolo, nesses versículos aqui de 1 a 6, nos apresenta uma grande arma. Temos contra todas estas coisas a arma no qual nós devemos nos revestir dela para enfrentar todos esses inimigos, principalmente esses 3, Satanás, o mundo e o pecado. Por isso, irmãos, o tema de hoje é a grande arma do cristão. É sobre isso que nós vamos falar. E vejam lá no versículo 1, por exemplo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Lembre, irmãos, que várias vezes o apóstolo nessa carta, ele lembra dos sofrimentos de Cristo. É nisso que ele vai basear
essa arma que ele nos apresenta, é no sofrimento, porque na continuação do versículo 1, veja lá, ele diz: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O sofrimento de Cristo é tratado como fundamento da arma que nós devemos usar para contrário a essas adversidades. É baseado nesse sofrimento que nós devemos nos armar. E aqui ele volta a olhar para Cristo, lembrando das tribulações e de todas as coisas que Cristo passou no seu sofrimento. Então, qual é a arma para enfrentarmos Satanás, o mundo e o pecado diante dos nossos sofrimentos? A arma é a atitude de Cristo, é o pensamento de Cristo, é a mentalidade de Cristo. E quais foram as atitudes de Cristo, por exemplo? A primeira, irmãos, foi deixar o pecado, combatendo das grandes coisas que nos faz pecar. A primeira foi deixar o pecado, se separar do pecado, matar o pecado. É isso que diz no versículo 1. Não deixar o pecado no sentido que ele era pecador e deixou de pecar, pois Cristo nunca pecou. Mas quando pensamos no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, de uma forma incomparável, única, porque nunca chegaremos a sofrer o que Cristo sofreu. Cristo sofreu um valor redentivo. Cristo sofreu para redimir, por redenção. Ele morreu pelos nossos pecados. Lembra que o apóstolo vai dizer: os justos pelos injustos. A experiência de Cristo é única e inigualável. Ele é o Redentor. Mas por outro lado, irmãos, a morte de Cristo e seu sofrimento é para nós sim modelo. Deve ser modelo sim. Não para salvar ninguém como Cristo salvou, não de uma forma redentiva, salvadora, nem a mim nem a ninguém. Não são as minhas obras que me salvam, nós sabemos bem disso, mas para nos santificar, como consequência da salvação. Pois de fato o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Podemos citar, irmãos, vários homens que sofreram por Cristo, vários, mas nenhum se compara ao sofrimento de Cristo. Vários mártires da igreja, sejam dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, homens que sofreram por Cristo, mas nenhum se compara, pois ele é o grande modelo, é ele que nós devemos nos espelhar, aquele que mais sofreu, aquele que mais negou, aquele que desceu do céu, deixou a sua majestade, por amor de homens que queriam tomar o seu trono. Se Cristo, nosso Salvador, irmãos, deixou tantas coisas para morrer por pecadores, o que passa na nossa mente que nós não devemos sofrer, ou nós não merecemos sofrer? Diante dessa guerra que há entre carne e espírito, onde a carne milita contra o espírito, Pedro nos instrui a nos amar. Não só nos amar, irmãos, mas nos armar também. E a palavra que Pedro usa ali, armai-vos, é uma palavra usada para guerra, de armamento mesmo. E é uma guerra espiritual de fato que nós passamos. É carne contra espírito, militam constantemente. E vejam só, irmãos, qual é que vence? Quando você olha para um exército, ou para dois exércitos, pela qualidade da arma, da disposição, nós sabemos que provavelmente vencerá o conflito. Aqui também não é diferente, irmãos. Aquele que vence quando a carne milita contra o espírito é aquele que mais está bem armado. E a arma que Pedro fala aqui, irmãos, é a atitude de Cristo, é a mentalidade de Cristo. Ele diz: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E é interessante porque parece que o sofrimento está relacionado diretamente a pecado. Mas, como eu disse antes, irmãos, a expressão deixar o pecado, né? Parece que Cristo era pecador e aí ele deixou de pecar, e isso é uma heresia, claro. Cristo nunca pecou, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. E aqui não é simplesmente colocar de lado o pecado ou afastar, mas a expressão significa: Cristo pôs um fim no pecado.
Não no seu, mas no nosso. Não no de Cristo, mas no nosso pecado. Ele cessou o pecado. É como, e a expressão ela traz uma imagem na nossa mente, é como se Cristo colocasse uma barreira, um muro gigantesco entre o homem e o pecado. É como se fosse uma forma quase que impenetrável. Quando Cristo morre na cruz, ele torna como se fosse uma forma impenetrável do homem para o pecado dentro do homem. Ele não era pecador, é fato, mas ele se fez pecado. Ele não era mau, mas ele recebeu todo o mal da humanidade. Ele não deixou o pecado porque era pecador, mas ele veio dar um fim no pecado, cessar o pecado, matar o pecado, vencer o pecado. Foi um fim da obra do pecado. É interessante porque o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer: Cristo destruiu o pecado com muita determinação. E aqui, irmãos, o argumento que Pedro usa nesse primeiro versículo é relacionado à sua disposição de destruir o pecado, à sua disposição de sofrer se preciso for para destruir o pecado. É essa a relação. O texto diz: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A atitude de Cristo era destruir o pecado, independente do sofrimento que ele ia sofrer. Era algo resoluto na sua mente, era algo absoluto na sua mente. Ele tinha um objetivo e ele caminhava para esse objetivo, e nada dos obstáculos que ele viria à frente dele, seja sofrimento, escassez, qualquer tipo de coisa, perseguição, nada tiraria ele do alvo, do objetivo, que era destruir o pecado. Nada tirou o foco de Jesus Cristo, irmãos, de caminhar para a morte, porque a única forma de destruir o pecado era morrendo em nosso lugar. Desde o seu nascimento até a sua morte, nada, nenhuma cuspida, nenhuma humilhação, nenhuma perseguição, nenhuma coroa de espinho, nenhum cravo enficado no seu corpo, nada, nenhum sofrimento tirou de Cristo o objetivo de destruir o pecado. Veja, irmãos, depois de salvos, o grande objetivo da vida cristã é glorificar a Deus. E como é que nós fazemos isso? Quando nós continuamos o legado de Cristo, destruindo o pecado das nossas vidas. Assim como Ele, mesmo que isso cause sofrimento, assim como Ele, mesmo que isso cause mal-estar, mesmo que nós precisamos lutar com nós mesmos. Não podemos perder o foco, nem o nosso objetivo de destruir o pecado da nossa vida. Isso é prioridade na nossa vida. O sofrimento não deve nos enfraquecer, não devemos esmorecer. Nosso grande objetivo é destruir o pecado. O cristão deve estar disposto a, se preciso for, sofrer. Parece uma utopia, né, irmãos, essa pregação. Na verdade, o ímpio, ele olha para essa pregação e vai dizer: o que esse homem está pregando aí é loucura. Ninguém quer sofrer para destruir pecado. O que você está pregando, ninguém vive. Mas Cristo viveu essas coisas, irmãos. Ele nos chama a viver. Pedro nos chama a viver isso, inspirado pelo Espírito Santo. Cristo prestes a ir ao Calvário. Vocês lembram bem, no Getsemane, um pouquinho antes de ser morto, de ser levado, antes de chegar o traidor, Judas, e dar-lhe um beijo, depois de ter suado gotas de sangue, em um momento extremamente pavoroso, Cristo faz uma oração ao Pai e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas seja feita, ele termina, a tua vontade.
Veja a mentalidade de Cristo, irmãos. É destruir o pecado. Mesmo que tivesse que tomar todo o cálice do juízo de Deus. Mesmo em grande sofrimento, a ponto de suar gotas de sangue, Cristo avança em direção ao Calvário. Quantos de nós, irmãos, desanimamos para destruir o pecado em nossas vidas quando há um grande obstáculo? Ou talvez no primeiro obstáculo, quando é exigido de nós um sofrimento grande, ou quando nós devemos perder coisas que para nós é caro, que para nós damos valor, porque nós devemos destruir o pecado. É interessante porque Cristo ele fala em sua parábola, né? Em uma de suas parábolas, a do semeador. Abra comigo lá, irmão, Mateus, capítulo 13. Veja como é interessante. E a parábola se resume no semeador que será semear a semente, uns caem em uns terrenos e outros em outros. E no versículo 20 ele vai falar de um terreno, do solo rochoso, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja o que Cristo diz, né? Quantos corações possuem um terreno rochoso? São vários. E quando escutam a pregação da palavra de Deus, logo se enche de alegria. Guarda essa pregação no coração e se enche de alegria. Mas chegando às perseguições, como diz o texto, chegando às angústias ou à perseguição, logo ele se escandaliza. E versículo 22, o que foi semeado entre os... Não, aqui termina. E logo ele se escandaliza com a pregação da palavra. Ele larga. É aquele que, quando vê o primeiro obstáculo, ele está ali feliz porque recebeu a palavra de Deus. Mas quando vê o primeiro obstáculo para mortificar o pecado, a primeira ocasião que ele vai ter que sofrer por um fim do pecado, ele recua, ele desvia do caminho. E a mentalidade de Cristo é esquecida. Porque não vale a pena sofrer para destruir o pecado. Não está na moda hoje. Interessante, porque algumas coisas sempre estão em alta no meio evangélico, né? As coisas, os anos vão passando e coisas vão surgindo e vão tendo alta, e surgiu igrejas pentecostais e daquela muvuca, depois neopentecostais, aquela outra muvuca. E agora, irmãos, se você prestar atenção e olhar o caminhar, está na moda hoje escutar pregadores reformados. Você vê, em várias igrejas pentecostais tem pessoas que se alimentam de forma online, escutando pregadores reformados, Paulo Rocha, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, entre outros e vários. E eles se encantam com as doutrinas da graça. E, irmãos, é uma moda, mas é uma boa moda, é melhor do que as outras, né? É uma boa moda. Mas nunca vai estar na moda, irmãos. Nunca. Uma disposição determinada, uma disposição resoluta, uma disposição certeira para destruir o pecado. Nunca isso vai estar na moda. Mesmo que a destruição do pecado custe o sofrimento, seja ele necessário, nunca isso vai estar na moda. E o que evidencia, irmãos, a verdadeira obra de Cristo, da graça no coração, não é simplesmente uma aceitação da doutrina, não, mas a mentalidade de Cristo. Paulo falou isso em Corinto, nós lemos. Temos que ter a mentalidade de Cristo. Porque muitos podem concordar com as doutrinas da graça, muitos podem defendê-las até unhas e dentes. Muitos teólogos defendem com unhas e dentes
as doutrinas da graça. Mas se eles não tiverem, e nós não tivéssemos a mentalidade de Cristo, essa doutrina da graça não consegue se aplicar, não é aplicada à vida de Deus, à vida do ser humano. Muitos que defendem a doutrina da graça, irmãos, talvez não nos acompanhem no céu, porque não é isso que o Senhor Jesus Cristo chamou, mas para ter a mentalidade de Cristo. Não que essa doutrina ela seja herética, pelo contrário, é muito boa, mas devemos ter a mentalidade de Cristo. E a minha pergunta, né? Está disposto a receber paz? Paz que excede todo entendimento? Paz que é oferecida pela obra de Cristo Jesus? Se está disposto a receber paz e você quer receber paz, irmãos, você também deve estar disposto a receber guerra. Mas deve estar disposto também a receber danos emocionais muitas vezes. Danos materiais, danos físicos, danos em relacionamentos. Será que nós estamos dispostos a essas coisas? É tão contrário, irmãos, essa pregação. É tão contrário àquilo que a gente está acostumado a ouvir nos dias de hoje. Quando abraçamos a Cristo, vamos alcançar a vitória, a prosperidade financeira, prosperidade na nossa saúde, da nossa casa, mas nunca é falado sobre a mentalidade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a arma que o crente deve carregar. Está disposto a passar pela escassez quando for da vontade de Deus. Está disposto a enfrentar o desemprego, sendo você responsável por sustentar uma família? Será que estamos dispostos a isso? Está disposto a passar por privações, perseguições, porque nós queremos destruir o pecado? Será que estamos dispostos, irmãos, a diminuir o nosso lucro? Porque o Senhor nos instrui a não trabalhar no dia do Senhor. Será que estamos dispostos a essas coisas? Será que a mentalidade de Cristo toma conta do nosso ser? Qual o limite de sofrer para destruir o pecado? Até que ponto eu preciso sofrer para destruir o pecado? O autor de Hebreus vai nos responder isso, irmãos. Abram comigo. Capítulo 12. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Qual é o limite? Não tem limite. O limite é a morte. É o sangue. É o limite que Cristo nos deu como espelho. Por isso, irmãos, Pedro ele vai tratar disso, e estamos aqui no primeiro versículo, né? Armai-vos do mesmo pensamento de Cristo. É o mesmo pensamento de Cristo. Armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento. Mas Pedro continua, veja no versículo 2 comigo. Para que no tempo que vos restam na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É isso que nós vemos na vida do Senhor Jesus. Ele é nosso grande espelho. Ele não vivia fazendo a vontade dos homens, nem a sua mesma, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. A comida do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. João capítulo 5, versículo 30 diz: meu juízo é justo e eu não procuro a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Nada, irmãos, como eu disse, nada do que Cristo passou, nenhum obstáculo, nenhum sofrimento
fez Cristo desanimar de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Cristo foi rejeitado, traído pelos seus, morreu uma morte vergonhosa, mas nunca deixou de querer fazer a vontade do Pai. Assim deve ser nas nossas vidas, irmãos. O tempo ainda que nos resta nessa vida, pouco tempo, porque o tempo que nos resta nessa vida comparado à eternidade é pouquíssimo comparado. Mas ainda o tempo que nos resta nessa vida, tire para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se você quer glorificar a Deus, o seu Senhor, você deve ter a mentalidade de Cristo. E a mentalidade de Cristo é fazer a vontade do Pai, é destruir o pecado. Ele continua no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo nada de soluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis, idolatrias. Ele vai dizer, o tempo decorrido, o tempo passado, o tempo que vocês não tinham conhecimento, o tempo sem conhecimento, vocês estavam derramados no pecado, vocês bebiam no pecado o tempo todo, dissoluções, concupiscências, orgia, bebedice. E Pedro usa uma expressão forte, irmão, no versículo 3. Ele vai dizer, basta, chega. Você já perdeu muito tempo da sua vida mergulhado nesses pecados. Muito da sua vida passada você já se afundou nessas coisas. Chega, basta. Você não precisa mais disso, diz o apóstolo Pedro. Irmãos, devemos ter uma marca na nossa vida. E a marca da nossa vida, assim como é a marca do tempo, é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não aqueles 2000 anos atrás, mas antes de você conhecer Jesus Cristo, você era uma pessoa, você agia como essa pessoa, você pensava como essa pessoa, e quem mandava na mentalidade era o seu coração. Mas agora, depois de Cristo, as coisas mudaram. Você vivia afogado no pecado, mas agora vocês são santos para a glória de Deus. Antes vivíamos para nós mesmos e hoje vivemos para Deus. Não justifique, irmãos, o seu pecado, porque você ainda está na carne, porque você ainda é carne, porque você é pecador. Não justifique o seu pecado, porque você ainda está nesse mundo, ao redor de pessoas que lhe influenciam. Não justifique o seu pecado. As paixões dos homens e a vontade de Deus são coisas opostas. Sempre houve só dois caminhos a seguir. Não é possível servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro. Pedro aqui, ele menciona, irmãos, vários pecados da época. Ele vai dizer dissoluções, que significa devassidão, imoralidade sexual. É interessante porque Pedro ele termina esse conjunto de pecados falando sobre idolatria, né? Detestáveis, idolatria. E aqui Pedro está relacionando esses pecados ao culto a deuses pagãos, né? Porque o culto a deuses pagãos estava incluído neles todos esses pecados. Havia imoralidade sexual dentro do culto a esses deuses. E Pedro vai dizer, não sejam como essas pessoas. Não cultuem em devassidão, em dissoluções, em imoralidades sexuais. E ele vai dizer, concupiscência, né? Paixões e desejos que dominam o pensamento. O seu pensamento deve ser dominado por Cristo, pela mentalidade de Cristo, e não pelos seus desejos, pelas suas paixões. Os olhos são as portas dos desejos pecaminosos. Quando essas escamas desses desejos são quebradas, agora vocês têm a mentalidade de Cristo. Isso já não chama. Isso já não deve chamar a sua atenção. O pensamento que deve dominar é o de Cristo. Intenções e ações controladas não por vocês, mas por Cristo. Depois, numa borracheira, né? Que quer dizer excesso de vinho, que caracteriza em seguida a bebedice.
que era farto no culto a esses deuses. Orgias, né, se referindo a festas totalmente carnais, bebedices. E ele termina fechando esse ciclo com detestáveis idolatrias. Tudo isso ligado à adoração de ídolos, pois tudo isso é feito para idolatrar o seu coração pecaminoso. Aqui, irmãos, tá? Esses pecados estão relacionados aos cultos a esses deuses pagãos. Hoje já não se pratica com tanta força como naquela época esse culto aos deuses pagãos. Existe sim, mas não é tão explícito como antes. Mas nós criamos os nossos próprios deuses, nos embebedamos da idolatria a eles. São deuses que nós criamos no nosso coração. São deuses que sentam no trono daquele que pertence somente a Jesus Cristo. São deuses que dominam nossa mentalidade. Nós o idolatramos. Mas, irmãos, quando você decide viver para Deus, quando você decide abandonar toda essa vida antiga antes de Cristo que você tinha, uma coisa acontece, irmãos, e isso é fato. O mundo ele se aborrece de você. O mundo ele se ofende com você. Ele entristece porque ele perdeu mais uma alma pecaminosa. O mundo ele se aborrece. Você já não vai mais concorrer com os mesmos excessos de devassidão. Veja o que diz o versículo 4, veja lá. Pois, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele o mesmo excesso de devassidão. O mundo vai estranhar vocês, porque agora vocês são nova criatura, e vai se ofender diante das coisas que você está praticando agora. Existe uma estranheza. Você andava, caminhava no pecado junto com eles, mas agora não mais. E isso é uma detestável idolatria para o mundo. Você vai dizer, não faço mais isso. O mundo olha para você com encanto, olha com uma certa estranheza. De fato, irmãos, isso deve existir, Pedro vai tratar disso, vai falar, agora você é uma nova pessoa, agora você vive depois de Cristo. Você é uma pessoa diferente. E é incrível, irmãos, porque não para na estranheza, mas da estranheza vai para a difamação. Depois de estranhar suas atitudes, que não são mais as mesmas, começam as acusações. Porque você é mais santo que o outro. Porque agora você só quer ser o pastor. Porque você não fazia isso, mas agora você quer fazer isso. Deixa de frescura. Você vai perder os aniversários, porque quer ir para a igreja, não pode faltar um domingo. Irmãos, todas essas coisas que eu falei aconteceram nas nossas vidas. Se eu perguntar a cada um de vocês vão me relatar isso e muito mais. Porque o mundo começa a nos estranhar. Mas não somos nós. Estamos seguindo o rumo contrário ao nosso Criador, mas são eles. Isso vai acontecer. Me chamam de pastor com a intenção de desdém. Mas esses obstáculos, irmãos, não devem impedir da nossa caminhada, um foco inabalável, resoluto, na vontade de Deus, que é destruir o pecado, tendo a mentalidade de Cristo. Veja o que Pedro diz na continuação, versículo 4 e 5. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Pedro diz no versículo 5, os quais vão lhe prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. O mundo vai prestar conta de tudo que eles falam, de tudo que eles fazem. O Senhor será o seu grande juiz e julgará com retidão. Essa, irmãos, é a 6ª vez que Pedro ele fala sobre a volta de Cristo, o julgamento, o juízo nessa carta. É um tema recorrente. Pedro ele volta sempre a isso, e dessa vez o apóstolo fala daquele que persegue vocês,
daquele que estão fazendo vocês sofrerem, estão colocando obstáculo na vida de vocês, porque agora vocês são nova criatura, e eles prestarão contas da sua devassidão. Os ímpios acham que não haverá juízo, é isso que eles pensam. Cristo não voltou até agora, Ele não vai voltar mais. Eles vivem sem temor algum, fazendo tudo o que querem, o que acham reto. Eles julgam os seus próprios atos. Eles falam o que pensam, eles agem o que acham que é certo. E acham que vão sair impune de tamanha devassidão. Porque acham que porque o juízo ainda não veio, nunca virá. Mas eles confundem, irmãos, como nós lemos anteriormente. No capítulo anterior de 1 Pedro. Eles confundem a longanimidade de Deus com esquecimento. Eles confundem a loucura da pregação. Eles acham que isso nunca vai acontecer. Noé pregava como um louco. Vai chover. Vai chover. Abracem a Deus. Entrem na arca da salvação que que Deus está fazendo para vocês. Não vivam em devassidão. Eu estou construindo a arca, vai chover. E demorou dias por causa da longanimidade de Deus. Mas não deixa chover, irmãos. Um dia o juízo chegou. E quando o juízo chegar, vai ficar a pedra sobre pedra. Por isso que Pedro diz no versículo 6: pois para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. E que, irmãos, homens que foram julgados pelos homens, que agora estão mortos, é isso que está dizendo aqui. Muito provavelmente Pedro se refere, alguns comentaristas vão tratar disso, e vai dizer que quando Pedro diz aqui que o Evangelho foi pregado aos mortos, Pedro está se referindo aos mártires, as pessoas que morreram por causa de Cristo, pela causa de Cristo, pela obra de Cristo, pela continuação do legado de Cristo. E aqui Pedro se refere a mártires, porque aqui, irmãos, o contexto é de perseguição, é de sofrimento, está à véspera do imperador Nero, que mais na frente, eu volto a repetir, usava cristão como tochas humanas para iluminar o seu jardim. Mártires no qual foi pregado o Evangelho, no qual foi pregado o Evangelho para eles, eles receberam, eles pregaram o Evangelho e agora estão mortos. Foram julgados pelos homens naquela época como loucos, como homens que sem conhecimento e sem sabedoria, mas não sabiam eles que o que saiu da boca deles era a sabedoria de Deus. Eles foram julgados pelos homens como pessoas loucas, mas estão vivos pelo Espírito, permanecem vivos. Sua alma eterna está guardada no Senhor. Aqueles que são julgados segundo os homens e morreram no Evangelho, esses viverão no Espírito, viverão eternamente. Mas aquele que sair aplaudido pelos homens, aplaudido pelo mundo, serão julgados por Deus e viverão na prisão do inferno eternamente. Irmãos, que possamos viver com a mentalidade de Cristo. Possamos ter o foco e o objetivo que Cristo teve. Que em meio à perseguição, obstáculo, sofrimento, qualquer coisa que venha tentar arrancar a nossa paz, que possamos não perder o foco da nossa caminhada indo para o Calvário. Carregar a sua cruz, caminhar para o Calvário, mesmo tendo sofrimento, pela paz que Cristo nos deu para destruir o pecado. Porque o nosso Deus, Ele é juiz de vivos e de mortos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos a louvar o teu nome, nós te agradecemos, Deus.
pela palavra que foi pregada, por tudo que foi nos dito, Senhor, aquilo que o Senhor quis passar na tua igreja, as nossas vidas, como o Senhor pregou a minha vida quando eu estava escrevendo esse sermão, e agora o Senhor pregou a vida dessas pessoas quando é falado desse sermão, é pregado esse sermão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aplica essa palavra na nossa vida. Que nada, que ninguém, que nenhum obstáculo, nenhum sofrimento, percalço, qualquer coisa, injustiça, nada venha tirar o nosso foco e glorificar a Deus. Tendo a mentalidade de Cristo, o nosso Senhor. Que nada arranque de nós a nossa paz. Tem uma paz eterna que excede todo entendimento, incompreensível para os homens, mas viva e verdadeira para Deus. Possamos entender que com essa paz, junto a ela vem guerra, e essa guerra só tem uma forma de ganhá-la, é vencendo batalha por batalha deste mundo e usando a arma que o Senhor nos deu, a mentalidade de Cristo. Que Cristo possa não só ser um homem histórico nas nossas vidas, mas que seja um homem vivo, que não seja uma utopia, que não seja algo como um ideal, que podemos chegar perto ou tentar imitar, não, mas que seja algo vivo nas nossas vidas. Precisamos viver para a glória de Deus, tendo a mentalidade de Cristo, não deixando que nada tire o nosso foco e destrua o pecado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.